Agora Ela ela, se... a maravilhosa, a espetacular Sara Ioc. Tá linda hoje, Sara. Como é que você tá, Tô. querida? Tamo aí, tamo bem. Terçou, né? Terçou, a gente Terçou. mudou o dia. Saudações, comunidade. Dai, como vai? Conde, que Sim. prazer e que honra estar aqui às terças-feiras agora com vocês. Nosso programa agora é sexta-feira, às 13 horas, mas eu volto um pouquinho antes para a gente poder comentar o que está acontecendo. Que massa esse carinho aqui do pessoal da nossa bancada. Na sexta, tipo, bastante gente perguntando: cadê a Sara? Cadê a Sara? Cadê a Sara? Tinha algumas pessoas que estavam ali que ainda não se atualizaram com a nossa agenda. Sara, terça-feira aqui, comentando as notícias. E na sexta-feira, vai estrear na sexta agora, Sara? Vamos sexta-feira agora e vamos trazer já essa discussão. O que a gente vai começar aqui hoje vai para sexta-feira muito mais adensado, com César Caligari e Djalma Tuller, para a gente poder entender o que está acontecendo de fato nessa educação que vem sendo vendida há um tempão, né, Dai? Exatamente. A Sara está falando sobre isso, é um assunto que a Laís, a gente comentou um pouco aqui com o Douglas, um pouco antes aqui no programa, tratando aí sobre esse projeto que está na CCJ, cobrando mensalidade. Um conceito norte-americano, né? Cobrar mensalidade de estudante nas universidades. Nossa Constituição garante que o ensino deve ser gratuito e universal. É isso, né? O que isso pode mudar e quais os impactos disso tudo nessa proposta trazida aí como relatoria do Kim Kataguiri, e é um projeto de um general também do União Brasil, vou pegar depois o nome dele aqui. Diga lá, Sara. Eu acho, exatamente, Daí. Eu acho que a gente tem aí um combo que inicia muito antes. A gente está falando de 2022, parece que 2022 é realmente o ano que vai materializando tudo que já vinha sendo previsto e dito. Eu lembro das lives do Conde, assim, há alguns anos, Conde, você já dando esses alertas e falando sobre algumas coisas dessa movimentação. O que a gente vai perceber é que, assim, 29 de março de 2019, um decreto desse governo já bloqueava 5 bilhões do orçamento da educação. Então, quando isso acontece, a gente já sabia que existia ali uma intenção do governo de propor uma carteira de estudantes, por exemplo, para esvaziar entidades como a Uni. Existia já uma intenção de diminuir o fomento na ciência e na pesquisa, exatamente para que a gente pudesse ter esse retrocesso nos processos educacionais. Ora, a gente sabe que educação se faz com o mínimo de aporte do toma lá da cá. Eu estou chamando toma lá da cá, que são os aspectos relacionais em educação. Ninguém aprende sozinho. Tanto que se você pega um ser humano e coloca no meio da selva, ora, o mito, né, as histórias, as lendas já nos mostram isso. Todo esse processo nosso civilizatório é dado exatamente pelos aspectos relacionais. Então, nós temos aí uma tentativa, primeiro, de esvaziar essas entidades, né? Segundo, que trazer um total descrédito a muitas instituições. Né? Quando a gente tem essa disputa mesmo, né, de uma função social da escola. E é isso que a gente está falando, né? Qual que é a função da universidade? O que acontece lá? Então, eu pensaria assim, em três vertentes que talvez nos ajude muito a pensar esse desmonte. Assim. O primeiro que seria a inviabilidade de órgãos políticos. Então, assim, uma destruição desses órgãos que seriam os responsáveis por analisar, observar melhor o que está acontecendo. Então, uma proposta como do Kim Kataguiri jamais passaria, por exemplo, por um crivo primário, porque seria do campo do absurdo dentro da nossa realidade. O segundo ponto seria um viés conservador que é representado na escola sem partido, na militarização das escolas, né? Então, assim, militares estariam muito mais aptos do que uma pessoa que estudou e passou pelos processos de compreensão de docência, didática, currículo, e o homeschooling, né? Que, por fim, é esse arauto, né, do desfecho que a gente tem visto.
tudo isso é muito embasado, Dai Conde, numa coisa que o Noam Chomsky, que é um cara massa que vocês conhecem, chama de druísmo moral. Né? Ele vai falar que é o relativismo moral. Exatamente, ele se baseia num teórico que chama Kirkpatrick, para falar desse modo como, quando eu coloco um assunto em voga, o outro assunto ele deixa de ser pertinente, porque existe ali uma relativização. Mas se você confronta a minha ideia, eu vou usar um outro modo de contrapor, que é equivalência moral. Então, esse governo ele se faz desses vários atributos que são discutidos ali no campo da linguística, no campo do discurso, da análise do discurso, exatamente para poder dizer, não, peraí, isso que você está falando não tem muito a ver com o que eu estava dizendo. Não, mas o desmonte da educação. Não, estou falando do desmonte da educação. A gente está falando aqui sobre um modo de facilitar essa educação para todos, inclusive fomentando escolas, universidades privadas, o que é um grande engodo. A gente sabe disso. Não à toa, a irmã de Paulo Guedes, quem é na fila do pão, não é? Façam essa pesquisa. Então, a gente está falando de uma pessoa que tem, por objetivo central, o desfacelamento desse processo educacional, não é? E, por fim, eu acho que o terceiro ponto é o desfinanciamento da educação dentro desses rigores que a gente conhece, porque aí tudo parece que está em xeque, tudo parece que gera dúvida, tudo parece que está meio estranho. Então, eu que sou da UERJ, que é a primeira universidade a instaurar as cotas no Brasil, nós temos aí um histórico de inserção de pessoas dos mais diversos atributos exatamente pelas cotas. E tem gente que ainda pergunta, mas cota na universidade pública e com qual intuito? Né? Exatamente porque o processo de formação dessa universidade, como a gente conhece, nunca teve sujeitas como eu, como os pretos que aqui frequentam, como as mulheres que são trabalhadoras, sempre estiveram. Né? A Elisa Lucinda fala muito bem disso. Né? Ela fala que ela sempre ouviu assim, a filha, essa aqui é a filha da minha empregada, hoje ela trabalha aqui comigo também. Né? Fulana de tal, a mãe dela trabalhou comigo, a avó trabalhou comigo e hoje ela continua na família. E Elisa Lucinda disse, não, aqui em casa não. Aqui a filha da minha empregada é juíza. Aqui a filha da minha empregada, ela é desembargadora. A filha da minha empregada é... E aí a gente vai construindo novas narrativas fora desse druísmo moral que não se aplica a essas catarses, a esse modo de fazer, de pensar a educação, que um sujeito fora da educação, como Kim Kataguiri, tenta nos explicar, né? Minimamente. Sara York, como eu estou feliz. Olha, Sara York, com vocês. Eu tô feliz porque, assim, você vinha aqui fazer o teu programa, que era dentro do nosso programa, e eu ficava aflito porque eu queria ouvir você, sabe? Porque você é brilhante e hoje está aqui com a gente trazendo esse lastro, essa compreensão muito, muito densa e correta, digamos assim, do processo da educação. Você citou Chomsky e essa questão toda do discurso, que é a grande crise, né, que a gente tem no debate hoje, todo debate político e tal, econômico, tem um linguista francês, o Dominique Manguenot, que chama de interincompreensão regrada, quer dizer, o um não entende o outro e o outro não entende o um. E esse é o jogo do discurso. A gente tem de superar isso com algumas artimanhas da própria linguagem para poder chegar a uma síntese que possa trazer algum tipo de, enfim, evolução no processo da nossa, sobretudo educacional, que é o nosso tema. Agora, eu queria te perguntar sobre o homeschooling, justamente. Diga, querida. Conde, eu acho que você falou uma coisa que é muito interessante. Quando você traz o aspecto da intercompreensão, né, que é um acionamento de fora, a gente tem chamado aqui no Brasil,
particularmente dentro da Abrasco, muito recentemente, né, com a professora Naí Guedes, que é uma mulher surda da antropologia social, a gente tem chamado isso de gramáticas de si, exatamente fazendo o acionamento do Foucault, que é esse domínio que eu tenho. Eu sei tudo sobre travesti, eu sei tudo sobre corpos trans, mas eu não sei nada sobre filosofia, por exemplo. Né? E aí, quando eu tento atravessar esse rio, né, das gramáticas que nos distanciam, parece que aí estaria a nossa grande dificuldade. Né? É não saber tanto quanto você e tentar estar mais atenta à escuta daquilo que você está dizendo. As minhas gramáticas começam a falar com as gramáticas do Conde, começam a falar com as gramáticas da Dai, e aí você citou síntese, né? Não nesse processo cartesiano, né, de síntese, tese, antítese, síntese, mas justamente num aspecto, acho que de linearidade de troca, que é o que pressupõe a escola. Quando você fala do homeschooling, e aí que você citou, a gente está falando do seguinte: existem 4 princípios que norteiam nossa educação. Né? Esses princípios são aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Olha que bonito isso. Se eu não estou aqui exposta a você, a Dai, que é uma mulher preta, a você, que é um homem cisgênero, como que a gente vai aprender se nunca fomos expostos a essas diferenças no convívio? E isso é o grande absurdo do homeschooling. Porque aqui eu estou aprendendo exatamente com aquelas... com os ruídos e também com aqueles gaps, né, que a sua fala produz. É o que a Marilena Chauí vem explicando com a ideologia aqui no próprio curso da 247 que ela fez. Né? O que é a ideologia? É justamente aquilo que você não consegue estruturar dentro de um combo. Então, ela se nutre por gaps, né? Vários espaços dos não ditos, os interditos. E é isso que talvez a gente precise compreender. Aprender a conviver, aprender a fazer junto. Tem um teórico interessante, você certamente conhece, que é o Vygotsky, que vai falar de zona do desenvolvimento proximal. Isso é bem antigo, né? Mas nunca se fez tanto, nunca nos foi colocado tanto para pensar sobre a zona do desenvolvimento proximal como agora. Né? Eu aprender com o meu coleguinha que está aqui do lado, quando ele erra, vou dar um exemplo. A gente, na nossa época, quando eu vou entregar a idade de todo mundo agora, com a esculhambação total, Dai, Conde, esse povo, quando fez o primário, minha gente, errava. A tia ia lá com a borracha, apagava e fazia fazer de novo, não é, meninos? Era desse jeito. Hoje, meu netinho de 6 anos vai para a escola, quando ele erra, a tia não apaga. Ela faz um outro exercício e aí começa para que ele veja onde ele errou. E aí existe uma evolução dentro desse processo do fazer, a partir de referências relacionais. É isso que talvez a gente precise. Aqui, eu acho que esse exemplo, nós 3 nessa tela, é o exemplo vivo assim, desses aspectos. Perdão por... Não tem perdão aqui não, a gente está tendo aula, como dizem aqui os nossos internautas, né, Conde? A gente vai aprendendo junto, e principalmente quando você puxa as nossas experiências pessoais, a gente acaba se perdendo como jornalista e vai viajando na sua história, na sua fala. Sara, tem muitas informações surgindo nesses últimos meses sobre a questão da evasão escolar, né? Uhum. Algumas atribuições dão conta relacionando isso à questão da pandemia, mas não é um número que está longe da nossa realidade cotidiana, né? Segundo os dados
apontados pelo INEP, o número de abandono escolar, né, no ensino médio, na rede pública, dobrou em 2021. Então, saiu de 2,3% para 5%. Eu estava tentando achar aqui o que representa esses 2%, não consegui encontrar aqui rapidamente, mas não deve ser um número pequeno de estudantes, porque a gente fala 2%, 1%, pode parecer pouco, mas é muitos estudantes. E aí a gente traz para uma realidade da vida cotidiana. A gente abriu aqui o programa com o Edgar Preto, ele falando da perspectiva que a juventude não tem. Queria que você falasse sobre isso, porque isso também pode ser um sinal importante diante desse cenário que nós temos hoje, né? Eu acho que nós tivemos aí com Preto números muito expressivos e que já eram apontados nas redes, né? Primeiro que, assim, em 2020, a gente tem a constatação de que jovens entre 15 e 29 anos, que são 50 milhões de jovens, então quando você fala desse 1%, calma lá, minha gente, 1% de 50 milhões é muita coisa, é muita gente, não é qualquer coisa. Então, esses 62%, eles manifestaram o desejo de ir embora do país. Eu não colocaria esse desejo na mesma perspectiva que uma geração como a nossa, que sonhava em sair do Brasil porque era aquele período pós-ditadura e a gente sabia que a gente estava arrasado. Não existia a menor possibilidade de vida, né? Esse jovem é o jovem que ele já chega conhecendo os direitos democráticos no processo de pós-democratização, né? Então é um jovem que ele sonha em migrar não porque ele quer uma vida melhor, ponto, etc. e tal, ou SIC, vida melhor, né? Mas é um jovem que dialoga com realidades coreanas, realidades asiáticas. Esse é o jovem que é chamado pela Anitta, por exemplo, para poder fazer o título de eleitor, e nós temos 1 milhão de jovens que vêm para esse comprometimento. Então, temos 70% desses jovens que são anti-bolsonaristas. Eu tenho uma visão, quando você fala de jovem, eu tenho uma visão muito... Eu não vou falar que eu sou romântica, não, porque eu trabalho com jovem, e assim, o que eu vejo é um compromisso que me lembra muito, talvez, o nosso povo ali no final da década de 90, com El Chan, sabe? Assim, o El Chan do Brasil, olha que exemplo massa que eu trouxe, a grande pensadora Carla Pérez, essa, né? Eu lembro que Carla Pérez era uma moça que dançava com um negocinho tampando o seio e um shortinho socado, e ela ia até o chão na boquinha da garrafa. Quando passou essa febre, o próximo momento dos jovens era justamente não mostrar a barriga ou não mostrar as pernas. Se você mostrasse os dois, você caía numa versão antiga, brega, medíocre, de boquinha da garrafa. Esse é o brasileiro. É nesse brasileiro que eu confio, quando eu vejo o povo tentando enquadrar. Isso é hétero, isso é cis, isso é não sei o quê. Eu falo, cara, a gente não é esse povo. A gente é o povo da cirurgia plástica, que prega um corpo natural. Sabe? É assim, a gente está em plena adolescência, né? E o povo vai com a gente, porque as pessoas elas estão talvez nesse modo de se fazer. Então, quando você fala de taxa de abandono escolar nesse processo, sobretudo, eu fico pensando nesses vários princípios que nos colocam, Dai, talvez para observar esse jovem de uma outra forma. E eu acho que eles querem muito discutir com mulheres como você, como o Conde, eles querem ver essa luz do Conde. Sabe, outro dia meu aluno estava dizendo, aquele cara que faz o programa lá com você, não sou eu que faço programa com vocês, né? Aí vocês fazem um programa comigo. Ele fala, ele tem uma luz assim, muito tranquila. Sabia que aquilo lá nos acalma, professora? Olha que interessante. Eu falei, é mesmo? É o seu cenário, Conde. Esse abajur cor de carne aqui do lado. Esse negócio azul mais escurinho pra gente, né? Quer dizer, dá um aspecto de proteção. E a gente, né, talvez por um próprio modo de arquitetônico, a gente quer ver uma coisa muito mais clara, muito mais para fora, né, exótica. Essa taxa de abandono escolar
ela me parece que é um dos acionamentos exatamente para criar esse lugar do exótico, né? Do que é para fora. Então, ele fomenta o discurso que você quiser. Tem uma evasão, homeschooling. Tem uma evasão, escola sem partido. Tem uma evasão, escola cívico-militar. E aí ela funciona para tudo. É um grande combo de ilusões que, se a gente não tiver uma percepção muito boa, a gente vai nele. São os mistérios da linguagem, Sara, que a gente vai explorar em outro momento. E eu quero contar com você, com Daiane, para a gente explorar essas questões que são candentes. Olha só, comentários antes da gente fechar. Lília da Silva, linda aula, Sara. E a Soraya Mendes, que é uma das grandes advogadas referência do Brasil. Ouvir Sara é um bálsamo. Subscrevo. Obrigado, Sara York. Estreia maravilhosa aqui. A gente adora você.